Olá, crianças! Agora nós vamos iniciar a nossa aula de matemática. Então, hoje a gente vai conhecer um assunto novo, tá? E o assunto de hoje vai ser o número 100. Lembrem lá que eu dei para vocês uma cartela numérica, né? Com os números de 0 até 100. Pedi que vocês fizessem, né? Para aprender essa sequência. Aprender a contar de 0 a 100 e aprender a escrever de 0 a 100. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, eu vou falar para vocês sobre o número 100. Então, você vai abrir lá a página do seu livro, tá? Aí você vai lá para a página 103, 103. Mas, antes disso, eu vou apenas fazer uma revisão com vocês, né? Sobre a unidade, dezena e depois eu vou apresentar para vocês o número 100, ok? Então, aqui, ó. Lembrem bem lá que nós aprendemos, né? Que a unidade é 1. Olhem só. Aqui a Mônica, olha só, ela fez apenas um quadradinho aqui, a Mônica, tá vendo? E ela tá o quê? Tá com o lápis na mão. Então, aqui, ela desenhou apenas um quadradinho. Então, esse quadradinho aqui, olha, 1, e aqui tá escrito 1, aqui tá o número, né? E aqui tá escrito o número 1, ok? Aqui é o símbolo e aqui é o nome. Então, aqui, esse quadradinho que a Mônica fez significa uma unidade, tá? Então, aqui eu tenho uma unidade. Lembrem bem, uma unidade. E aqui, né, que eu tenho Cebolinha aqui no lado. Olhem só, o Cebolinha, ele fez mais de um quadradinho, tá? Ele fez mais de um. Então, nós vamos conferir aqui para ver quantos quadradinhos, tá? O Cebolinha fez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui o Cebolinha, ele fez 10 quadradinhos. A Mônica, ela fez só um, mas o Cebolinha, ele fez 10, tá? Aqui a Mônica, ela fez uma unidade e o Cebolinha, ele fez 10 unidades, tá? Então, aqui, tá? Olha aqui escrito 10, tá vendo aqui? 10, aqui eu tenho o número 10 e aqui eu tenho escrito 10. Aqui eu tenho o símbolo e aqui eu tenho, tá? Escrito o 10, o símbolo e aqui como é escrito, tá? Como é escrito o número 10. Então, aqui, se eu tenho 1, eu tenho uma unidade. E aqui, se eu tenho 10 unidades, então significa que eu tenho uma dezena. Lembrem lá que a dezena tem 10 unidades. A dezena tem 10 unidades. Lembrem bem, unidade 1, dezena 10. Agora, tá? Já que vocês fizeram essa revisão aí sobre a unidade e dezena, eu vou partir agora para cá, para o número 100, tá? Agora eu vou apresentar para vocês o número 100. Então, o 100 é o quê? O 1, o 0 e o 0, ok? O 100 é o 1, o 0 e o 0. Olha aqui. 1, 0, 0. Se eu tirar esses dois zeros aqui, vai ficar só 1. Se eu colocar só esse 0, vai ficar 10. Mas se eu colocar dois zeros, vai ficar 100, tá? Então, aqui eu tenho. Se você for conferir, eu tenho, bora ver quantas fileiras eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 fileiras. E cada fileira dessa aqui tem 10. Então, se eu tenho 10 fileiras e cada fileira dessa aqui tem 10, então eu tenho aqui, né? Em cada fileira eu tenho uma dezena. Então, eu tenho aqui 10 dezenas, tá? Eu tenho 10 dezenas, porque em cada fileira dessa aqui, gente, tem 10. Então, se tem 10 unidades, então isso quer dizer que aqui tem, tá? 10 dezenas, tá? 10 dezenas. E 10 dezenas significa que eu tenho 100. Eu tenho 100 quadradinhos aqui. Se você for conferir de um por um, você vai perceber que tem 100, tá? Começando do 1, você vai chegar até o 100. Então, todos esses quadradinhos aqui, todos eles, tá? Representam o número 100. Todos eles representam o número 100. Então, aqui eu tenho
uma centena, tá? Eu tenho uma centena. Por quê? Porque tem 100 quadradinhos. Então, uma centena é 100. Uma centena é 100, tá? Olha lá, 100 centena, entendeu? 100 centena. Então, uma centena tem 100. Agora, vamos partir para cá. Eu vou só dar um exemplo aqui para vocês aprenderem melhor, ok? Olha, aqui, esses quadradinhos de azul aqui, esses quadradinhos de azul, ok? Da cor azul, eles significam unidade, ok? Esses quadradinhos aqui vermelhos, tá? Esses quadradinhos vermelhos, eles significam, né? Eles representam as dezenas aqui de vermelho, ok? E esses quadradinhos aqui amarelos, todos eles aqui, né? Ele representa o que? A centena. Então, aqui eu tenho unidade, dezena, centena. Unidade, eu já disse para vocês que é 1, dezena, 10 e centena, 100. Agora, eu tenho bem aqui, olha, unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena. Então, o que é que você vai fazer, tá? Você vai colocar cada um no seu lugar. Então, aqui, quantos quadradinhos azuis eu tenho? Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 quadradinhos azuis. Então, quantas unidades eu tenho? 5. Então, aqui você vai bem aqui, onde está a unidade, você vai colocar o número 5. Ok? Bem aqui você vai colocar o 5. Agora aqui, vermelho. Quantos quadradinhos vermelhos eu tenho? Tá? Então, aqui, se eu tenho 10 em cada, e aqui, ó, lembrem bem, representa a dezena, né? Representa a dezena aqui. Então, eu tenho uma dezena, duas dezenas, 3 dezenas. Então, quantas dezenas eu tenho? 3. Então, eu tenho 5 unidades, eu tenho 3 dezenas. Lembrem bem, olha, a mesma cor, gente, olha, a mesma cor, tá? Azul, azul, vermelho, vermelho, e agora vamos partir para o amarelo. Então, aqui eu tenho 100 quadradinhos. Lembram lá que eu disse que 100 significa uma centena? Então, aqui eu tenho uma centena, tá? Por quê? Porque eu tenho 100. Então, isso aqui tudinho significa que é uma centena, olha. 100, né? Então, aqui vai ser o número 1, ok? Olha aqui embaixo. Eu tenho um outro exemplo aqui embaixo para vocês entenderem melhor, tá? Para vocês entenderem melhor aqui. Aqui eu tenho, ó, azul. Bora lá, me ajudem a fazer. Aqui eu tenho quantos azuis? Quantos quadradinhos azuis? Eu tenho 3. Onde é que você vai colocar o número 3? Onde? Aqui, onde está o azul, que está escrito unidades. Por quê? Porque eu tenho 3 unidades, tá? Então, aqui eu vou colocar o 3. Aqui, quantas fileiras de 10 eu tenho? Eu tenho 2. Cada fileira dessa aqui é uma dezena, lembrem bem. Então, tenho 1, 2. E olha só a cor. Então, você vai colocar aqui quantas dezenas? 2. E aqui da centena, tá? Da centena, você sabe que aqui você tem uma centena e aqui atrás você tem outra centena. Então, quantas centenas eu tenho? Muito bem. Então, você tem 2 centenas. Então, aqui você vai colocar o número 2. Então, olha, cada um possui a sua casa, o seu lugar. Olha, aqui, unidade, a primeira unidade aqui. Olha, dezena aqui e centena aqui. Lembrem bem, unidade é 1, dezena 10 e centena 100. Unidade 1, dezena 10 e centena 100. Agora, a gente vai passar para cá, para a nossa atividade. Então, olhem aqui, prestem atenção. Observa o que a Alice está fazendo. Olhem lá no livro de vocês. O que a Alice está fazendo? Hein? O que é que ela está fazendo? Ela está pulando corda, né? Olha só a Alice pulando corda. E a Alice, ela resolveu pular, ela resolveu conferir, né? Quantas vezes ela consegue pular a corda sem errar. Ó, tá vendo como é? Uma brincadeira que ela está, né? Fazendo que é de pular corda. Então, assim, se você olhar bem aqui, dá pra gente perceber em qual é o número que ela tá, Alice. Quantas vezes ela já conseguiu pular. Ó, 98, 99. Ó, 98, 99. Então, ela já tá próximo, né? Próximo de que número? Próximo do 100, né? Ela está próxima do número 100.
Então, 98, 99, qual é o próximo número? 100. Então, aqui embaixo é uma pergunta bem simples, ó. Qual é o próximo número que a Alice vai falar? Olhem só, 98, 99, 100. Muito bem, lembrem lá, o 100 é 100, né? O 100 ele tem 2 zeros, tá? Agora aqui embaixo. Agora leia e complete com o número adequado. Então, aqui eu tenho 99 mais 1 é igual a... Pensem bem lá e coloquem a resposta bem aqui nessa linha, ok? Nessa linha bem aqui. E na de baixo, o que é que você vai fazer? Você vai escrever o número 100. Então, aqui, olha. Aqui, se tá o número, você vai escrever a palavra. E aqui, se está a palavra, você vai escrever o número, ok? Entenderam? Aqui, se está o número, você vai escrever a palavra 100. E aqui, se está escrita a palavra, você vai escrever o número. Agora, partindo para outra questão, essa bem aqui, né, na página 104. Aliás, na página 104, o que é que você vai fazer? Olhem só. Eu apresentei para vocês o ábaco lá, gente, tá? Lembrem lá que eu apresentei só a unidade, né? Eu apresentei só a unidade e a dezena. E agora hoje eu vou acrescentar mais um bastãozinho, tá? Que é o bastãozinho da centena. Então, vai ficar o ábaco agora, ele vai possuir 3 bastões. O bastão da unidade, o bastão da dezena e o bastão da centena. Então, aqui, eu vou pegar o 100 e vou colocar ele no quadradinho. Olha só, lembrem lá que eu ensinei unidade, dezena e centena. Então, se eu for pegar o 100, eu vou colocar 0, 0, 1, ok? Porque o 100, o número 100, ele tem 100 unidades, o número 100, ele tem 10 dezenas, e o número 100, ele tem 100, o quê? 100 unidades, ele tem 10 dezenas e 100 unidades. Então, aqui, olha, vimos que ao agrupar 10 cubinhos, obtemos uma dezena, que é representada por uma barra. Então, olha, uma barrinha dessa, como eu falei para vocês, ó, tá vendo aqui? Eu tenho aqui 10 unidades, ok? Você vai conferir aqui, você vai encontrar 10 cubinhos. Se você pegar todos esses cubinhos e colocar um em cima do outro, você vai ter o quê? Uma fileira de 10 cubinhos. Então, essa fileira aqui, ela representa o quê? Uma dezena. Por quê? Porque ela tem 10. Aqui, olha, ela não tá uma fileira. Então, aqui eu tenho o quê? 10 unidades, que equivale a uma dezena, ok? Agora, aqui. Quando agrupamos 10 barras, obtemos uma centena, que é representado por uma placa, olha. Então, se aqui eu tenho 10 unidades, e juntando essas 10 unidades em uma fileira, eu tenho uma dezena, então, aqui eu tenho quantas fileiras? 10. Então, eu tenho 10 barras. Olha, bora conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu tenho 10 barras. Cada barra dessa aqui tem 10. Então, aqui eu tenho 10 dezenas, tá? Aqui eu tenho 10 dezenas, que equivale a uma centena. Porque se eu tenho 10 dezenas, eu tenho 100. E se eu tenho 100, eu tenho uma centena, ok? E aqui embaixo, o que é que você vai fazer? Agora responda as questões a seguir, né? Então, vamos lá. Quantas unidades corresponde a uma dezena? Hein? Uma dezena tem quantas unidades? Hein? Quantas unidades corresponde a uma dezena? 10 unidades. E quantas unidades corresponde a uma centena? Lembrem lá, 100 unidades, tá? Então, é um assunto, assim, um pouquinho difícil, mas a gente tá revendo, né, todos esses dias, sempre eu dou uma revisada, né, do que foi trabalhado anteriormente, para vocês continuarem, né, para vocês aprenderem cada vez mais, tá? Para vocês não, cada vez mais eu vou relembrando, que é para vocês não esquecerem. Então, assim, é um assunto, assim, difícil, mas, tá? Mas se vocês prestarem atenção direitinho, vocês vão conseguir fazer. Então, essa é a nossa atividade de hoje de matemática e nos veremos depois na aula de ciência. Tchau, tchau.